Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de conversar. Eu gostaria de caminhar e conversar sobre o espírito de vida ou o mundo do espírito de vida e como o espírito alma se relaciona com ele e como se dá toda a relação dos nossos corpos com nossos espíritos e, por fim, onde entra a mente. Eu gostaria de observar essas coisas todas e, enfim, quem não compreender os termos, eu peço para que estude os escritos de Max Heindel da Fraternidade Rosa Cruz. Essa é a base que eu sempre utilizo aqui nos meus escritos, tá? Nas poesias. Então, quem não tem essa base, fica um pouco complicado de profundamente compreender o que é dito, tá? Então busquem sobre, façam suas pesquisas, seus estudos, que será prolífico com certeza, será bom para vocês e, enfim, são ensinamentos necessários para quem busca esse tipo de conteúdo como os que eu aqui oferto, ou melhor, para o tipo de conteúdo que eu aqui oferto. Então, fica o convite para conhecer as obras de Max Heindel. Eu tenho alguns livros, alguns escritos gravados no meu canal, no Le Conde. Basta buscar pela playlist de Max Heindel. Eu acho que as minhas gravações do começo eram uma porcaria, bem ruins mesmo, mas de toda forma estão lá, tá? E, enfim, falaremos sobre o corpo vital, falaremos sobre várias coisas que estão na Fraternidade Rosa Cruz e também que não estão, e como isso tudo se conecta ao catolicismo, é claro. Então, comecemos falando sobre os éteres. Assim como o éter de vida, para gerar corpo-alma, ele precisa ser dividido. Dividido não, né? Haver a separação dos éteres, que é quando os éteres, o éter químico e de vida, se separam do éter de luz e refletor. No espírito de vida acontece algo semelhante. Aquela que é a propriedade do espírito de vida, ela se divide também. O que acontece é que o espírito de vida é o espírito responsável pela nossa nomeação, assim como os dois éteres inferiores. Eles são responsáveis principalmente pela manutenção do corpo físico, e os dois superiores se relacionam muito mais com a manutenção do corpo de desejos. É claro que, ainda assim, todos os éteres dizem respeito a todos os corpos, porque é a ponte entre os corpos. Mas, ainda assim, eles têm uma correspondência com os éteres superiores com o corpo de desejo e os inferiores com o corpo físico. Assim também, a composição superior do espírito de vida, ela tem relação com o espírito divino, e a composição inferior com o espírito humano. Isso faz com que essa região do espírito de vida, ela é uma região responsável pela nossa nomeação. A missão, outra palavra para missão, é nomeação. É a unção, né? E nomeação, porque é a designação.
aquilo que te designa e que é a ti designado é a tua missão e também a tua nomeação. Então, quando nós vamos, quando nós observamos que todos nós temos os quatro éteres, então, em muita medida, todos nós trabalhamos os quatro éteres dentro do nosso possível e limite, seja inconsciente, ciente ou consciente. No espírito de vida, o que acontece é que aquilo que a gente chama da pedra branca com um nome, com um novo nome, aquela história de que quando se chega num patamar, você recebe um nome junto a Deus que só você sabe. E, enfim, tudo que se relaciona à nomeação superior a esse segundo nome, assim como Jesus recebe o Cristo, como a gente diz, quando nós recebemos o Espírito Alma, que é verdadeiramente o nosso lado crístico, nós, junto dessa unção, recebemos uma designação superior, que se relaciona não com o meu lado do espírito humano, o meu lado de missão simplesmente humana, por assim dizer, que eu poderia cumprir individualmente, mas sim eu recebo a designação, o nome, a missão que se relaciona ao Espírito Divino. Então, eu não sei dizer nomes, é muito difícil no, nos mundos espirituais se nomear com palavras humanas as coisas, ainda que elas sejam necessárias e, e seja possível ser muito específico, como quando eu uso essas palavras de nomeação, designação, missão, que são muito apropriadas para o que eu aqui digo, ainda assim é muito delicado falar, porque eu falar dos éteres superiores e inferiores, eu não sei dizer no quanto ao espírito de vida e ao mundo do espírito de vida, o que é superior e o que é inferior, em termos de nome em si, das propriedades. O que eu sei dizer é que se relaciona à nomeação, à missão, à designação que nós recebemos. Se relaciona com essa história, como eu comentei, da pedra branca com um nome. Se relaciona com a unção. E como eu já falei na poesia da missão, se relaciona com o verdadeiro corpo crístico, quando se recebe Cristo. Por isso que é uma confusão, né? É muito fácil se confundir, porque as coisas têm uma aparência de que realmente, Jesus recebeu Cristo, então Cristo é um outro ser, etc. Só que não. É tudo uma única coisa. E por isso, um sem o outro, tudo rui. Por isso que eu insisto em nascer Cristo Jesus. Não é só Cristo, é Cristo Jesus. Precisa nascer a dimensão humana e básica. Ela é a base estrutural. Se você não tem a base, não é possível receber Cristo. Não é possível.
ter dos eventos superiores relacionados a Jesus Cristo. Então, quando eu falo de missão, e que há diferença, e que tem pessoas que podem falar, não, mas eu tenho uma determinada missão, a diferença crucial reside aí, né? Não, você receber uma designação humana que se relaciona com a sua dimensão espiritual humana é uma coisa. Você receber uma missão e conseguir chegar na distinção e separação, assim como dos éteres, você conseguir chegar na distinção e separação do que é missão humana sua e o que é missão divina, isso são outros 500. Então, todos nós temos os 3 espíritos, todos nós temos os 3 corpos. Nós podemos dizer, né? Todos nós temos os 4 éteres. Uns têm certos éteres a mais, outros a menos, mas a priori, que eu saiba, não há exceção, mas nunca se sabe, né? Todos nós temos os 4 éteres. Éter químico de vida, de luz e refletor. E todos nós trabalhamos essas missões, né? Só que todos nós, por isso que fala, todos nós estamos em Deus e temos a nossa importância perante Deus e perante a humanidade. Todos nós temos algo a cumprir aqui. Nós podemos nos recusar a cumprir esse algo, nós podemos nos desviar desse algo, nós podemos nos negar a esse algo. Sim, graças a Deus. Temos o livre-arbítrio, a liberdade espiritual e o livre-arbítrio humano de dizer não e dar as costas e sair andando. O que é uma grande ignorância, é besteira, né? Mas, graças a Deus, isso é possível. Ainda assim, todos nós temos designação divina perante Deus e humana. Uns, né, têm designações maiores, outras menores. Uns conseguem, enfim, trabalhar isso mais ou menos. Só que quando nós conseguimos, de fato, diferenciar, por assim dizer, né, o que é realmente a minha missão individual humana e a missão divina junto ao Pai, que vai ter relação com o nosso espírito divino, aí a coisa começa a mudar. Não é aí que se tem de fato o espírito-alma. Assim como não basta trabalhar os 4 éteres ou ter os 4 éteres para ter corpo-alma. É um trabalho específico, é uma separação específica, há graus, né, de pureza, de trabalho, de alcance, etc. Então, isso é possível ver quanto mais a clareza, né? Quanto ao espírito de vida e ao espírito alma, é a mesma coisa. Nós podemos dizer que todos nós temos designações e uma nomeação perante a humanidade e perante Deus e o que cumprir. Só que você ter capacidade de cumprir isso de fato, você ter capacidade de trabalhar isso, você ter capacidade de clareza, de consciência disso e ser capaz de discernir o que é a sua tarefa humana
e que é sua tarefa divina, quando você está trabalhando o seu espírito humano, quando você está trabalhando o seu espírito divino, isso são outros 500 e é algo muito difícil de explicar. Talvez igual corpo-alma, né? E mesmo os éteres, não basta só ver os éteres. Saber trabalhar é igual a matéria química, não basta eu ver a colcha que tem aqui na minha cama. Se eu não sei o material dela, se eu não vejo como ela é fabricada, eu não sei nada sobre ela. Enfim, no máximo eu vou saber a sua utilidade. Saber a utilidade das coisas é algo pueril. Pueril, na maior parte das vezes. É claro que ajuda a saber a função dela, a utilidade dela em termos de a sua função. Porque assim eu não deformo a sua função e assim eu consigo, numa engenharia reversa, talvez, descobrir mais sobre o cerne dela. Se eu não sei que um telefone serve para ligar, para conectar a outras pessoas através principalmente da fala, eu não vou nem saber por onde começar a imaginar como é feito um telefone. Então, é claro que saber a que aquilo se presta ajuda a chegar ao seu cerne, mas não basta, né? Não é o suficiente. E, portanto, não basta eu saber que eu tenho os éteres e trabalhar uma coisa ou outra que, eu sei algo. E às vezes nem entendo o corpo-alma, porque há diferença, justamente. Por que a Rosa Cruz preza por mostrar que há graus? Os santos também têm graus. Não é à toa que existem os doutores da igreja. Isso é para mostrar que, olha, tem grau, né? É bíblico. O grau de exaltação, assim como no céu há diversas estrelas com diversas capacidades de brilho, etc., e tamanho e tudo mais, o ser humano é igual, né? A capacidade de trabalho, de radiação, de doação, de queima, enfim, é diferente para cada um. Um grau de exaltação é diferente para cada um. Agora, isso mostra que justamente mesmo tendo corpo-alma, não quer dizer que eu compreenda todas as coisas relativas ao corpo-alma. E nem que eu compreenda as coisas relativas ao mundo espiritual. É possível sair no corpo-alma, perambulando por aí, e se enganar quanto ao que eu vejo, quanto ao que me é mostrado. É possível. É possível. E mesmo, é isso que eu tento mostrar, mesmo no mundo espiritual, como o nosso espírito também tem uma dimensão de elevação necessária a ser cumprida, também há uma problemática de precisarmos elevar o nosso espírito. Então, essa, esse trabalho todo que é feito e que é possível observarmos, se tivermos o privilégio, é possível ver como que é algo muito mais delicado do que a gente às vezes acredita ou simplifica para crer que entendemos, para crer que alcançamos aquilo, né? Que entender é se esticar, se estender até um algo. E às vezes a gente faz com que certas crenças, enfim, a gente creia em certas coisas para que julguemos alcançar aquilo. Julguemos que nos esticando estamos entendendo algo. E não vemos que este entender, que o entendimento, o esticar-se até algo, estender-se até algo,
Não, muitas vezes nem sequer é para que eu alcance algo, mas sim para que o outro passe, assim como eu estendo uma ponte, por assim dizer, né? Eu desenrolo um pergaminho, eu estendo um lençol para secar, assim como eu estendo um casaco na poça para a dama passar. O entendimento, muitas vezes, ele só vem se eu estou a serviço, muitas vezes não, é praticamente uma prerrogativa, né? Se eu o faço, não para alcançar para mim mesmo, mas para estender algo para alcançar o outro, por uma finalidade que não é egocentrada, nem espiritualmente, nem espiritualmente, porque quando eu falo de missão relacionada ao espírito humano, né, de designação e nomeação relacionada, de uma unção relacionada ao espírito humano, isso é algo individual. Isso é algo que se relaciona à minha dimensão pessoal. Quando eu falo de missão, designação, unção, nomeação, que se relaciona ao Espírito Divino, se relaciona àquilo que é universal. Por isso que se relaciona ao Pai, por isso que catolicismo é a religião do Pai. A gente não sabe o que é catolicismo ainda. Essa é a problemática. A gente olha a igreja na rua e trata a igreja da rua como religião de raça, porque nós não sabemos o que é catolicismo, porque somos cegos para o verdadeiro catolicismo, que é o catolicismo que os santos doutores viram, porque eles viram Cristo e quem vê Cristo vê o Pai. É simples assim. E ver Cristo não é algo fácil. Vejam, se a maior parte da humanidade não sabe separar os éteres inferiores dos éteres superiores, como a gente tem a arrogância de achar que sabe separar a nossa dimensão de designação humana e designação divina? O nosso nome humano e o nosso nome divino. E que não são nomes diferentes, porque o Cristo é o Cristo. O Cristo é o Cristo. Não é que é um nome diferente. É como dizer, Letícia significa alegria. Uma coisa é eu ser a alegria dos homens. Outra coisa é eu ser a alegria divina. É completamente diferente. Completamente diferente. Uma coisa é eu ser a alegria naquilo que a mim me apetece, naquilo que em mim me devolve a mim mesma, naquilo que me centra, que me individualiza, que me faz ser única dentro da minha própria perspectiva, enquanto artista, etc. Sei lá eu. Quando se fala de dimensão divina, não tem nada a ver com Letícia poeta, artista, com a alegria que eu sinto ou deixo de sentir. Não tem a ver com os meus desejos, porque o espírito humano tem relação com o espírito. O espírito humano tem relação com o corpo de desejos. E aí, não tem a ver com eu me sentir alguma coisa legal, com eu sentir júbilo pessoal, mas sim em eu agir de tal forma que eu faça com que os outros sejam alegres e felizes. É como tem uma passagem bíblica em que fala, né? A alegria do Senhor será a vossa força. É como você ter a honra de encarnar isso, em ser uma força motriz no plano físico para os outros. Não por si, não porque é gostoso,
Não porque é legal, não porque eu me sinto bem. Não tem nada a ver com os meus sentimentos, com os meus desejos, com eu querer ser poeta. Quanto mais eu cumpro as coisas divinas, menos eu escrevo poesia. Poesia poema, que é o que eu sempre amei fazer, porque é completamente diferente de fazer essas poesias em prosa. E, e é claro que uma coisa não abandona a outra. Por isso que é muito perigoso. O corpo-alma, você ter corpo-alma não é você abandonar o seu corpo físico. Não é. Não é o abandono da matéria física. Isso é um equívoco. O que eu não estou querendo dizer que, em planos futuros, a matéria na qual iremos residir vá ser essa ou não. Eu não quero entrar nesses âmbitos, isso pouco me interessa. Eu estou falando do agora, do presente. Agora a meta não é abandonar o plano físico, é trabalhar nele. Não adianta saber trabalhar de noite se você não sabe trabalhar com o sol de dia. Vejam, não é superior o trabalho da noite. Como muitas pessoas pensam, o trabalho oculto não é superior ao do dia. Porque a lua é reflexo do fucking sol. Será que é tão difícil assim de conceber que é Pedro a cabeça e o mais importante, é ele a pedra? É ele que te dá o teu verdadeiro nome. É ele que te dá o Letícia com L maiúsculo, o Alegria com A maiúsculo, o Cristo com C maiúsculo. Que é ele, a dimensão do Espírito Divino perante o Pai. Porque é ele que vai com Cristo Jesus e João é o que fica. João é a dimensão referente ao espírito humano. Pedro é referente ao espírito divino. Pedro trabalha na matéria física, química densa, porque o espírito divino se relaciona ao corpo físico. João vai procurar trabalhar o corpo de desejos. Só que é muito difícil trabalhar o corpo de desejos. Então o que você faz? Trabalha o corpo vital. Por quê? Porque o corpo vital está junto ao corpo físico. Você, querendo ou não, precisa de Pedro. O corpo vital, ele é a força do corpo físico. É aquilo que se torna possível ser diretriz do corpo de desejos. Assim como o espírito de vida, ele é muito mais relacionado ao espírito humano, que é a dimensão inferior dos espíritos. E é por isso que você não começa procurando a sua missão junto ao Pai, a sua missão divina. Comece fazendo o básico. Porque se você começar fazendo o básico, isso vai alterar o seu corpo de desejos. Se você cumprir a sua missão do dia a dia, que tem o seu reflexo no corpo vital, porque é o corpo vital que se relaciona com o espírito de vida, do qual a gente está tratando, se você tiver um bom desenvolvimento da parte básica do seu espírito de vida, junto ao seu espírito humano, junto aos seus afazeres aqui na Terra, vai ser muito mais tranquilo de desenvolver o seu corpo de desejos. Por isso que é sempre tão complicado, porque João parece ser o maior, porque o corpo de desejos parece ser mais fodão do que o corpo físico. Não é, sinto muito, não é. A gema preciosa é o corpo físico. É por isso que se você não tem cuidado com seu corpo físico, todo o resto rui. Rui. Agora é claro, não é o físico na aparência. Não é fazer as coisas por aparência. Esse é o perigo. Em Pedro residia Satã. João, ele se equivale a junto de Judas, que é Lúcifer. É o traidor.
Então, é muito complicado, porque as duas dimensões nossas podem nos trair de uma maneira inimaginável. Traem Cristo Jesus, negam Cristo Jesus. Mas quando nós observamos essas coisas todas, aí nós vemos que não é impossível. Não é impossível. Cristo Jesus é verdadeiramente o corpo vital de Deus e o espírito de vida de Deus que se fez carne. Não é um homem que se divinizou. É verdadeiramente Deus, uma dimensão de Deus, cujo corpo humano é feito através do Espírito Santo, porque é a expressão do corpo perfeito. É por isso que quem não tem um corpo físico que busque a perfeição, e a perfeição não quer dizer ir para a academia malhar e ser bonito fisicamente, mas que busque a perfeição dentro do que o Espírito Santo te diz para fazer, para ser, enquanto existência, porque o Espírito Santo que tem prerrogativa sobre a sua cristalização, e se você ouvir o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Os seus éteres químicos vão sofrer alteração. Literal. A sua saúde física vai mudar. E não porque aquela plantinha faz bem ou mal, mas porque você está ouvindo o Espírito Santo e ele está cristalizando o seu corpo físico. E não seu pai, sua mãe ou você mesmo. Ai, magia. Fazer novos corpos para habitar. É o Espírito Santo. Você tem que trabalhar junto ao Espírito Santo para você criar um novo corpo para si mesmo. Sem ele você não faz nada. Sem Deus não há milagre. Fazer um novo corpo não é magia, é milagre. E nós não somos Jesus. Então nosso corpo não vai ser perfeito. Até porque estivemos em erros, estamos imersos em erro de maneira inimaginável. Então, chegar ao corpo perfeito, a cristalização do corpo perfeito, isso é algo que não é a meta. Agora, chegar ao máximo do aperfeiçoamento, sim. Isso é outra história, é outra coisa, entendeu? Chegar ao máximo do aperfeiçoamento do corpo físico. E isso pode ser com ginástica ou sem ginástica. Isso pode ser com um determinado alimento, com brócolis ou sem brócolis, entendeu? Pode ser. Ouça o que o Espírito Santo te fala. Busque o Espírito Santo. Através do batismo na Igreja Católica. Através da verdadeira devoção. Peça para Deus. Ore. Tem que ser como Maria. Se não marianificar a matéria, não nasce Jesus. Não recebe o Espírito Santo sobre ti, sobre si, para que ele faça esse novo corpo em nós. E claro, uma gravidez, no começo, os 3 primeiros meses, é alto risco de aborto, né, de perda. Não é porque o Espírito Santo veio sobre ti que está garantido o nascimento de Jesus. Tudo é morte no primeiro momento. Tudo vai te perseguir para que isso não aconteça. E não é porque
Satã Lúcifer vai bater na sua porta, não. Ele vai, em algum momento. Obviamente. Isso vai acontecer. Mas não é por causa disso, não. É porque você mesmo vai se abortar. Você é o seu pior inimigo. Porque você se tornou como ele. Ele não precisa nem, ele tá dando risada. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é preguiçoso. O diabo quer ser rei. E um rei preguiçoso, porque ele não é o rei serviçal. Então, como é que ele trabalha? Você acha que ele gosta de trabalhar, como o pai trabalha até hoje? Não, 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 não. O que ele mais quer é colocar o pé para cima e ele receber as iguarias e ter quem trabalhe por ele, que você faça o trabalho dele por ele. Ele não quer ficar atrás de você enchendo o saco. Ainda que, claro, você crie demônios, uma legião de demônios para ele, porque é isso, é a gente que trabalha para ele. É como a carta do diabo do tarô, em que ele põe uma coleira na gente e a gente trabalha para ele. O nosso feminino e masculino fica fazendo criações demoníacas. Ele não precisa fazer nada. Ele é um bonitão que está sentado, gostosinho, esperando que a gente haja, que a gente trabalhe como escravos. É claro que um rei tirano, a hora que é incomodado, tira a bunda do lugar. Não desejo, já falei isso, não desejo isso para ninguém. Não desejo. Nem os próprios demônios. Ver os próprios demônios materializados como seres, existências na nossa frente é algo que eu não desejo a ninguém. Mas, em algum momento, isso pode vir a se dar. Então é muito importante ter da devoção, entender essas diferenças. Por que se tem que meditar sobre o mal dentro de um limite plausível? Né? Não a ponto dele te possuir e te dominar. Não a ponto dele se tornar o seu senhor. Porque dominação vem de dominus, né? Que é senhor. Não é esse ponto de virar uma obsessão. Mas é preciso pensar sobre o mal, porque senão você não aprende de fato qual, né, a diferença entre luz e sombra. Por mais que aprendendo sobre a luz, né, a gente também aprenda sobre a sombra. Mas é preciso olhar de frente para as sombras, pensar sobre elas, etc. Então é claro que Satã Lúcifer tira a bunda da cadeira quando assim lhe convém que seja. Não desejo isso. Agora, ao mesmo tempo eu desejo, porque isso significa que você vai estar dando um trabalho para o mal, né? Então, é claro que ao mesmo tempo eu desejo isso, com toda a amorosidade possível e a alegria verdadeira. E que Deus esteja ao seu lado quando isso acontecer. E sempre, é claro. Mas vejam, por um aborto de Jesus acontecer, para que esse nascimento não se dê, não é preciso Herodes nos perseguir depois de nascido. Muitas vezes, por nossa displicência, por nossa falta de zelo, falta de coerência, de compromisso com aquilo que é verdadeiro, em permanecer no caminho, uma vez que o Espírito Santo se deitou sobre nós, veio com sua sombra sobre nós, uma vez que nos dispusemos a ser como Maria, não é possível voltar atrás. Ainda que não é possível no sentido de que não é algo nem um pouco desejável. Só que é claro que possível é. Gravidez
ela sempre pode ter altos problemas, né? E toda a vida que vai nascer depende da gravidez, de como você cuida daquele bebê desde o primeiro dia. Você não tem essa história de feto, já é quando que passa a ser vida. É desde o primeiro dia. Na verdade, é desde antes de você conceber, tá? Desde antes de você conceber. Porque desde a tua marianificação, desde que a gente já se torna como Maria, a ponto de receber a visita do anjo, a ponto de receber Gabriel, desde então, já é o processo de nascimento de Cristo Jesus, desde antes, né? Desde que fica noiva de José, enfim, desde que é escolhida por Deus, né? Então, assim, mas tudo bem, se a gente coloca num patamar de aceitação, de você cientemente aceitar aquilo que... e busca aquilo, porque nós devemos buscar de maneira ciente, né? Nós devemos ansiar por essa gravidez de maneira minimamente ciente. Então, desde então, já é todo o preparo. Porque se eu não estou aberto a uma gravidez, a um nascimento, a gestação de uma nova vida, um novo corpo, etc. Imagina o que vai ser essa gravidez. Nossa, mãe do céu. Se torna um pesadelo, né? E não uma bênção. Não um milagre. Então, toda todas as dimensões, a dimensão mariana, primeiro marianificar-se, né? Por isso que a gente é Maria Madalena primeiro. Porque somos decaídos, somos Madalenas, torres de Babel decaídas. Até você compreender o que é essa torre, até marianificar essa torre, e aí ser digno de receber a visita do anjo, de passar pela gravidez de Jesus. E aí, passando pela gravidez de Jesus, não basta ele ter nascido. Você tem que ir para o Egito e vai e volta e mantém ele recluso lá, recebendo determinados ensinamentos junto a José, junto à carpintaria, junto àquilo que é relativo a Jesus, àquilo que é relativo ao corpo, alma, aquilo que é relativo a um reflexo do sol, aquilo que é relativo aos ensinamentos noturnos, ocultos. Aí depois de completar uma trindade em excelência, e a excelência é o zero, né? Aí você pode receber o Cristo, que é a dimensão superior do corpo-alma, que é o corpo crístico de fato. Sendo que é isso. O corpo tem ainda a diferença, né, de um C minúsculo e um C maiúsculo. Tem a unção dos reis, como Davi foi ungido, Saul, Salomão, eram homens que foram ungidos.
que tinha um Cristo, por assim dizer, só que com C minúsculo. Qual é a diferença de Cristo Jesus ser o Cristo? É porque é com C maiúsculo. Não veio cumprir a sua missão e designação pessoal dentre os homens, de rei dos homens, no mundo físico dos homens. Não, é rei do universo. Imagina o que você receber uma unção dessa, que é semelhante a essa. Porque é claro que Cristo Jesus ninguém será, porque é realmente Deus. Mas imagina receber uma unção que é imagem e semelhança dessa. É como dizer que Letícia, que significa alegria, você se tornará a alegria do universo, não é a alegria dos homens. Não é a alegria minha. É a alegria do universo, porque é a alegria de Deus, é uma alegria católica. Eu não sei se seja possível ver a diferença, mas é absurda. Por isso que Cristo Jesus, ele não era um profeta, um rei, um sacerdote, como todos os outros, não. É realmente quando o seu espírito de vida, você consegue trabalhar o espírito humano e o espírito divino, e ele faz a ponte. E você tem o discernimento da designação inferior e superior, assim como se tem o discernimento dos éteres superiores e inferiores, de uma vitalidade, porque em suma é dizer isso, de um corpo vital inferior e superior. Agora vejam, quando a gente fala de corpo-alma, o corpo vital superior, né? O corpo-alma, ele se relaciona ao corpo de desejos. Só que quando a gente olha espiritualmente, o espírito de vida superior, a designação superior tem relação com o espírito divino, que se relaciona com o corpo humano, físico, denso. É por isso que, no fundo, é tudo uma coisa só. No fundo, tudo isso é importante e nada disso é descartado. Nada disso deve ser alterado, mudado, negligenciado, etc. Só que existe hierarquia. Existem maneiras melhores de se trabalhar tudo isso. Assim como existe uma maneira de minimamente se descrever essas coisas e falar dessas coisas. E elas se tornarem mais palpáveis e vermos que isso existe, é um fato. Isso não é loucura da minha cabeça. É real. É possível ver. Eu não sou a única que vê ou ouviu isso. Eu posso talvez ser a primeira a descrever essas coisas. Isso é uma coisa. Mas
É como eu falo, os doutores da igreja necessariamente passaram por isso. Necessariamente viveram isso. Necessariamente. Os santos são pessoas que estão passando por isso. E quando você... Por que é superior o catolicismo? Inevitavelmente. Porque quando você trabalha a sua nomeação, a sua designação, a sua missão pessoal e coletiva perante os homens e perante Deus, perante as hierarquias, porque quando se fala perante Deus, automaticamente é perante as hierarquias também, e não só a uma hierarquia, né, dos homens, ou ainda no meu círculo pessoal, etc., ou em mim mesmo. Quando você trabalha essas dimensões do espírito de vida, você automaticamente trabalha o seu corpo vital. Você automaticamente trabalha os seus éteres. Que é o que o Max Heindel suou para explicar. Que, galera, vamos trabalhar o corpo vital. Porque ele não via, ele não teve acesso à dimensão do espírito de vida. E tudo bem, é o processo dele. Ele foi maravilhoso dentro do que ele tinha que fazer. Eu sou muito grata. E não só eu. Somos todos muito gratos. Eternamente gratos a todos os que contribuem e trabalham. É uma honra. É uma honra encontrar um trabalhador. É uma honra. É verdadeiramente uma honra de cavalheiro, sabe? Que a vontade é de você fazer um gesto de honra na frente da pessoa para demonstrar o tamanho da sua gratidão. Agora, é claro, com todo o devido limite de que glorificar e dar graças é só a Deus, né? A gente não pode cair no erro de João, de querer se ajoelhar na frente do anjo, e o anjo avisar, falar, não, não é para mim isso, né? Todos nós nos ajoelhamos perante Deus, todos nós damos glória e exaltamos a Deus, né? Não é para mim. Eu sou grande, legal, tal, pá, mas não é comigo. Não é para mim, não. Mas é óbvio que nada evita a gente demonstrar a nossa gratidão uns para com os outros. E mostrar o quanto é algo honroso e gratificante encontrar aqueles que estão buscando genuinamente ajudar nisso. Porque tem gente que está dentro da Igreja Católica, da Fraternidade Rosa Cruz e, meu Deus, talvez fosse melhor se eu não tivesse. Talvez, que isso é eu. Prefiro ficar quieta, ainda que eu tenha minha cota de ficar me arranhando por dentro de o que essa pessoa está fazendo aí, né? Seja padre, seja palestrante, enfim, a gente fica assim, senta e observa, né? De onde é que isso vai dar, Senhor? Vamos rezar por um milagre, não é mesmo? Vamos rezar pelos inimigos, vamos rezar por aqueles que estão perdidos, porque é só o que sobra, assim. E é mesmo só o que efetivamente a gente pode fazer, orar por essas pessoas. Porque de fato elas precisam de ajuda, né? Às vezes até ajuda clínica, profissional, mas enfim. Mas principalmente de Deus. Então, a melhor coisa que a gente faz é orar, né? Uns pelos outros. E não só criticar. A crítica ela é necessária muitas vezes, mas às vezes o outro tá uma ignorância tão profunda que nem a crítica não adianta, né? Você fala uma, duas, três vezes sorrindo, a pessoa não escuta. Ela não é capaz de ver que ela
Ela realmente acha que ela é alguma coisa perante Deus, né? Ela acredita nisso, só porque ela é padre, só porque ela é professor, sei lá. Não se fala professor na Rosa Cruz, não pode dar nomes, você não, enfim, não pode designar funções. Ó, palestrante, né? Palestrante. A pessoa se acha grande coisa. Não, não, sinto muito, né? Enfim, oremos, meus caros. Como dizem, quanto mais luz, maior a sombra também, né? A Rosa Cruz e a Santa Igreja, elas atraem muitas sombras. Graças a Deus. Porque é isso que tem que ser trabalhado mesmo. Enfim. De toda maneira, o Max Heindel fez o seu melhor e somos muito gratos ao trabalho. E ele sabe disso, com certeza. E ainda assim é importante ir além, né? E ver que o que ele diz sobre o catolicismo e a via da água ser maior do que a Rosa Cruz, mesma ordem Rosa Cruz, é um fato. É um fato. Porque é isso, se você trabalhar o seu espírito de vida, você trabalha o seu corpo vital. Agora, é claro, é qualquer um que vai conseguir trabalhar o seu espírito de vida? Óbvio que não. Óbvio que não. É qualquer um que recebe o chamado para ser santo? Não. Todos nós devemos buscar a santificação. Nem todo mundo nasceu para ser santo. É um fato. Talvez a igreja não vá gostar de eu dizer isso. Mas é um fato. Não é todo mundo que nasceu para ser santo. Para ser santificado, sim, porque é a nossa missão nos tornarmos sãos, né? Nos tornarmos, nos permitirmos ser transformados em seres sãos, né? Porque é Deus quem concede a sanidade. Só Deus santifica. Agora, não é porque estamos sendo santificados que somos santos. Tem uma larga diferença. Larga diferença. Assim como não é porque somos pessoas éticas, moralmente compromissadas com aquilo que é bom e verdadeiro, dentro da filosofia, não da espiritualidade, dentro da filosofia, etc., que necessariamente temos corpo-alma, por exemplo. Não é porque somos altamente intelectuais, temos uma capacidade de pensamento, de reflexão, de observação superior que temos corpo-alma. Não é assim que funciona. E não é porque eu vou para uma instituição religiosa, ficar lá recluso, me obrigar ao celibato, me obrigar às coisas que eu estou trabalhando o espírito de vida. Não adianta largar tudo e ir ser monge, monja, o que seja, e achar que vai estar trabalhando o espírito de vida. Não é assim. Não é assim. Agora peça, bata na porta, encha o saco de Deus. Todo dia, toda hora, todo segundo. Pede para ver. E não confie na primeira coisa que vê. Não confie nas primeiras concepções que a sua mente concebe, nas primeiras reflexões. É como ver a lua crescente. Se você vê a lua crescente, você pode julgar que aquilo é a lua inteira. Não é. E mesmo uma lua cheia, a lua cheia não é a lua inteira. Inteira. Não é. Então tome cuidado. E cuidado para não achar que a lua é sol. Só porque está refletindo luz.
Então não acredite nas primeiras interpretações, nas primeiras visões, elucubrações, pensamentos, intuições, revelações, o nome que se dê. Pode acontecer de estar certo? Sim. Mas se estiver certo, não importa o quanto você questione. Vai continuar sendo certo. É claro, a sua dúvida não pode te levar para longe de Deus. Isso é diferente. Uma coisa é eu falar assim, será que o que eu estou vendo, será que a lua que eu vejo no céu, será que aquele astro que eu vejo no céu luminoso é o sol? E questionar Deus, falar, Senhor, isso que eu estou vendo, eu estou interpretando de maneira correta? E aí, senta e espera. Porque às vezes a gente acha que a resposta é sim, não, tarará, né? A tal voz de trovão do Antigo Testamento. Nem sempre ocorre assim. Às vezes é você dar tempo ao tempo. E aí quando amanhecer, você vai ver que, opa, não, ou, olha, tá aí o sol. Uau! Então aquilo lá não era o sol, não. Era só tempo ao tempo. Só isso. Só um pouco de paciência, sabe? E de firme persistência em observar o que é que está acontecendo. E às vezes Deus responde na lata. Você pergunta e Deus responde. Isso acontece. Acontece. E aí, você questionar, será que é isso? É diferente de, Deus respondeu, mas não sei, hein? Acho que não. Vou ouvir isso aí não, não vou acreditar nisso não. Não. Por petulância, né? Por querer ter razão, sei lá, por ir contra Deus. E é claro, saber o discernimento, conseguir discernir o que é o seu espírito falando, é o sol, sim. E achar que essa é a voz de Deus, né? Porque é meu eu superior é Deus, meu espírito está com Deus, meu espírito é nosso, ele é o máximo. Ele tem que ser algo superior, porque é meu espírito, meu eu maior. Ele fala, sim, este astro é o sol, que tudo ilumina, olha ao redor. Você fala, nossa, que delícia de ouvir isso, eu estou certo, eu tenho a razão. Você fala, cara, não, isso aí é você sendo astuto, é seu espírito sendo astuto, só isso, ao lado decaído do seu espírito. Porque, eu sou importante, eu sou especial, eu tenho uma missão especial, olha, sou importante. Então vejam, assim como se a gente não souber usar os éteres, se a gente não souber usar corpo físico, a gente deforma as coisas. Se a gente não souber usar os nossos espíritos, a gente também deforma. Também deforma. Porque essas coisas de designação, nome, missão não começam como um desejo, um simples desejo. São coisas espirituais deformadas. Muito deformadas, né? Aliás. Isso de querer ser evoluído, querer ser especial, né? Não, porque eu sou um enviado da Rosa Cruz, eu sou um irmão, eu sou um adepto, auxiliar invisível. Será? Será? Não, mas eu estudei tantos anos, não sei o que será que é. Os outros confirmam isso? Ou os outros bajulam, puxam o saco, estão obsedados e hipnotizados? Será que é um bom padre realmente ou é alguém que hipnotiza, que embute medo, que acha que é bom porque tranca a porta de casa para que o filho pródigo não vá
para o mundo e não se perca. Isso é ser um bom pai, por acaso? É ser misericordioso? Trancar a porta de casa e falar não ao filho que pede tudo para que se vá? Que mérito há nisso? Isso é ser sequestrado dentro de sua própria casa. É cárcere privado. E quantas pessoas dentro da Igreja Católica, não vou nem mencionar as outras, né? Vou nem falar do que tem por aí. Vou falar só do que me compete, porque sei que tenho autoridade, permissão para falar sobre a Igreja Católica. Ainda que muitos católicos possam cair me matando. Que me matem, eu não estou nem aí. Tá cheio de gente dentro da igreja, padres, bispos, que fazem isso. Trancam a porta, ameaçam. Ah, você quer catar todas as suas coisas e ir embora? Então você não volte. Seu lugar é no inferno. Deus nunca vai te receber de volta. Ele não vai querer saber de ti. E aí taca a pedra, abre a boca e só taca a pedra. Ah, porque se você errar na Rosa Cruz, nunca mais o irmão vai olhar para ti, o irmão maior vai cuidar de ti. É claro que se você joga certas oportunidades, se você aborta Jesus, é difícil, né? Tentar outra gravidez. É complicado. É claro que à medida dos seus erros tornam complicado as coisas poderem acontecer de novo. E enfiar os pés pelas mãos no meio do caminho faz com que o processo tenha que começar desde o começo. E uma vida não é suficiente para ele. Então é por isso que tem determinadas oportunidades que se você perde numa vida, você não vai ganhar na mesma vida. Porque você vai ter que voltar lá, volta 10 mil casinhas, sabe? Tipo assim, vamos voltar 2.000 anos. Vamos voltar 3 vidas. Sabe? 10 vidas. Enfim. O tanto de casa que você volta, é o tanto de corpos que você gastou para adquirir aquele conhecimento, chegar naquele patamar ali. E vai voltar do zero. Porque quando você perde um bebê, você tem que voltar do zero, começar a tentar engravidar do zero. Quando um filho morre, você volta do zero. Então, chegar até o Gólgota, por isso que caminhai enquanto há luz, caminhai enquanto há luz, porque chegar ao Gólgota, meus caros, é algo raro e excruciante e penoso por isso. Porque em uma vida você tem que retomar várias. E de maneira resumida, fazer o caminho que você andou fazendo naquelas outras tantas. De maneira condensada. E quanto mais condensado é, mais pesado é. Porque é catalisante. Você passa por um fogo cada vez maior. Que o catalisador é o fogo. É por isso que quanto mais degrauzinhos você sobe na Rosa Cruz, pior fica. E tem gente que não aguenta. Porque não fica mais fácil. Cada vez mais o tal destino maduro não é só de dívidas das vidas passadas. Não é só dívida, não. É tudo que você passou de perseguição de Herodes, de complicações da gravidez, de perseguição de Herodes, de ir e vir, de retomada de todo o tempo oculto, todo o tempo anônimo, de uma só vez, em uma só carga. A chance da pessoa enlouquecer é gigantesca. É gigantesca. Você passa por situações que são inexplicáveis. Inexplicáveis.
E você se torna o seu pior inimigo. Porque é toda a carga tua. Isso ainda não é encontrar o mal. É a tua sombra porque é passado. Todo passado é sombra. Todo passado é sombra. É o que está guardado no seu inconsciente. E não quer dizer que você vai lembrar das suas vidas passadas como quem, olha, eu fui fulano. Eu andava naquela rua. Eu comia tal coisa. Eu vivia em tal país. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso é pueril perto do que eu estou falando. Eu estou falando sobre você receber conscientemente a carga essencial de todas as suas vidas. Isso é trabalhar Urano, Netuno e Plutão. Sabe quantas pessoas eu conheço que passam por isso? Zero. Nenhuma. Agora, é claro, eu estou falando aqui num grau de fogo muito extremo, muito grande, muito alto. Quer dizer, talvez eu já tenha conhecido, talvez eu conheça uma pessoa muito amada que talvez ela só não saiba nomear essas coisas todas ainda. E talvez, só talvez, essa pessoa esteja passando por um processo assim, ou sendo preparada para passar. Mas o caso é que isso não quer dizer que os outros não estejam passando, mas é isso, é de maneira muito mais branda do que eu falo aqui. Muito menos consciente. Porque é claro que em cada vida a gente retoma as vidas passadas, tá? A gente retoma. Só que é isso. A pessoa não passou ainda por grandes experiências de uma assimilação de essências tão intensas. E mesmo que ela passe por coisas intensas, ela nem sempre toma consciência do que é tudo isso e não passa por essas coisas de maneira acordada, né? Fica mais parecendo um pesadelo, saca? Talvez essa seja uma diferença crucial. As pessoas estão passando por isso. Nós passamos porque faz parte do processo. Mas uma coisa é você passar pelas coisas ruins em pesadelo. Outras coisas é você passar acordado. É muito diferente. E é por isso que pesadelos não enlouquecem, a priori, né? Porque a gente fica achando que é ficção, que é algo terrível à noite, mas eu posso ficar com medo de dormir, isso e aquilo, me causar problemas alguns que... Mas sei lá, eu não... Talvez tenha caso de pessoas que enlouquecem por causa dos sonhos, eu não sei, mas me parece que é muito mais fácil enlouquecer se você vê os monstros materializados na sua frente, né? Se você vê que não é um sonho, é real, tá acontecendo, de verdade. É real, tem uma existência própria, né? Não tem para onde você fugir, não tem coisas mágicas, nem diferentes, e não tem para onde acordar e sair daquilo lá. Não tem como amenizar, não tem droga que vai te tirar disso. E aí que tá, né? Muitas pessoas vão recorrer às drogas para sim sair disso. Recorrer a sexo, dinheiro, até fama, né? Se esconder no meio de máscaras. E por isso que são coisas que de grande perdição, porque você deixa de estar em contato com isso. De toda maneira, quanto mais
acordado você estava, mas você sabe que não importa quantas folhas de maconha, folhas não, né? Flores de maconha você fume. Não importa quantas balas doces, ácidos você tome, não vai passar. Você não vai fugir para nenhum lugar. Pelo contrário, pode acabar piorando e intensificando. E, e assim, pode ser a porta de vez para ir e nunca mais voltar, né? Então eu não aconselho de maneira alguma usar drogas, de nenhum tipo. Nem álcool, nem tabaco, que são lícitas e terríveis, e as ilícitas, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, mas a maconha, ela deixa a sua pupila dilatada, estralada, de uma tal forma que a manutenção da pupila, essa capacidade de contração do esfíncter e de relaxamento do esfíncter da pupila, ela se relaciona com a casa terceira. Toda vez que você usa maconha, você está ferrando a sua casa terceira para trás. A terceira, a segunda e a primeira. Porque cada vez que você ferra uma casa, você ferra todas para trás, né? Igual um dominó. Você empurra um, cai tudo que veio antes. Você ferra tudo para trás. E a pessoa quer achar que ela vai ter uma capacidade de pensamento evoluída. Não vai, porque você acabou de ferrar as casas que tem a ver com a exaltação da lua e do sol, que é a luz e a reflexão da luz. Tem uma coisa que você não vai conseguir sendo maconheiro é ter grandes pensamentos. Não vai. Ter capacidade de comunicação. Não vai. A primeira coisa que ferra, que a maconha ferra, eu já usei. Eu sei muito bem. Eu falo com propriedade, com autoridade de quem foi usuária, tá? A primeira coisa que a maconha ferra é a sua capacidade de comunicação. Você fica rindo que nem um retardado. Igual gêmeos, né? Pessoa que é muito geminiana, ou o nosso lado geminiano do mapa, porque todos nós temos isso, né? Quando eu falo dos signos, assim, é um pedaço nosso. Eu tenho meu lado geminiano. E é terrível, porque é isso. É o lado que você quer ser idiota, que você quer fazer troça, que você quer rir, que você quer a leveza, porque ar é leveza, né? Ar não suporta peso. Aquarianos, librianos e geminianos, pessoas que têm essa preponderância, não necessariamente o sol, tá? Não necessariamente o sol. São pessoas que não suportam peso. É uma hipocrisia do caralho, né? Desculpe o palavreado, mas é isso, assim, vamos pesar para aproveitar o ensejo, né? É uma hipocrisia do caralho, porque olha só, o ar, para você ter atmosfera e conseguir respirar, ele precisa saber a medida do peso. Precisa. E não adianta ficar com o lado aquariano de não, eu sou um ar rarefeito, né? Tenho que ser leve, não sei o quê. Não me façam falar sobre coisas pesadas e pensar o mundo já é pesado, porque o ser humano é uma bosta. Sabe? Menos, queridas, menos. Esse lado aquariano nosso é insuportável, cara. Insuportável. É bem insuportável. Nossa Senhora. E eu sei porque é onde reside a minha arrogância e minha vaidade. E que muitas pessoas acham que vem e não vem. A nossa casa 11ª, né? Ela é terrível. Terrível. As pessoas acham que vem. Tem pessoas que são vaidosas, né? Uma quinta casa ali, desengonçada, não sei o quê. Uma primeira casa lucífera. Mas você quer ver mesmo esse mal, assim, borbulhar em pleno respiro? A soberba em pleno respiro? 11ª casa. E poucos acessam, porque é uma casa de difícil acesso, né? Assim como a 12ª. Difíceis de a gente saber reconhecer no outro. Muito difíceis. Então,
O que a gente vê na primeira casa e na quinta, às vezes pode ser algo muito grave, mas às vezes não é nada perto da 11ª. Mas enfim, de toda forma, por que eu estava falando de tudo isso? Maconha. Aí a maconha te faz rir que nem retardado, igual o geminiano, né? Que nem o lado geminiano nosso, que nem o típico geminiano de baixo espectro, que, né? Tudo tem uma piadinha, tudo tem uma coisinha legalzinha, não sei o quê. Porque uma coisa é você ser otimista. Eu já conheci, por exemplo, pessoas que são otimistas, que, né, mantêm um bom humor, etc. Mas isso é diferente de você ser aquela pessoa que, né, é de riso frouxo, é de lassidão de caráter, ou é de ironia por fazer troça com Cristo na cruz. Aí tem que ouvir o vídeo que eu já fiz, né, a poesia que eu já fiz sobre a terceira casa. Fazer troça de Cristo na cruz, né, lado mercurial, podre, infernal, que enche o saco. Esse lado realmente tenso. A maconha revela muito isso, só que de uma maneira muito amigável, porque realmente, né, o lado de menino nosso é aquele que é amigo da garotada, dá e não cobra nada. É muito legalzinho, é muito legal, muito. Enfim, enfim, não aconselho o uso de drogas, desaconselho o uso de qualquer droga. Elas não abrem a mente, pelo contrário, tá? Pelo contrário, elas vão obstruir as casas do seu mapa. Se você quer fazer algum trabalho específico de obstrução para verificar, né, o que é, aí sei lá, né, pode ser que se possa usar, é que nem falam, né, isso é uso medicinal. Eu não acredito nisso, tá? Que nem eu já ouvi falar, porque hipnose de maneira clínica e medicinal pode ser usada. Eu sou uma pessoa que eu já fiz canal de dente mais de uma vez sem anestesia. Eu, tá? Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não entrego a minha sobriedade na mão de ninguém. Já usei droga? Já, porque realmente eu queria fugir de qualquer jeito de fazer o que eu tenho que fazer. E eu realmente tentei ao máximo fugir da minha responsabilidade. Por fim, estou aqui. Mas não aconselho nem medicinalmente hipnose. Mas é isso, né? Eu também não aconselho filmes, não aconselho muita coisa. E talvez eu esteja simplesmente errada. O meu rigor não serve para todo mundo. E isso eu reconheço. Isso eu reconheço, tá? E penso que tem uma coisa que eu não nego a ninguém, ou espero ser capaz de não negar a ninguém, é o livre-arbítrio e a liberdade de você quer usar droga, você quer ver filme, você quer fazer o que você quiser, quer enfiar o pé na jaca, quer pra orgia, quer fumar todas, beber todas, até cair na sarjeta louco. Eu já fiz isso. Vai, faça. Faz com gosto, mas faça sinceramente. Não faz para ir com a turma, não. Faz se você mesmo sozinho estivesse fazendo também. A bebedeira que vale a pena é aquela que se você estivesse sozinho você ia estar enchendo a cara também. E não porque você está com os amiguinhos. Essa, beleza, sabe? Porque é isso, uma hora você vai acordar, vai ver que você tá com os porcos, e aí você vai voltar para casa. Ou não, né? Mas eu espero que sim. Tenho fé e esperança de que sim. Creio muito que sim. Que todo filho pródigo volta. Sim. Mas esse é um papo para outra poesia. De toda maneira, eu não aconselho. Eu desaconselho o uso de todas essas coisas. Você precisa passar por isso? Passe. Passe.
É igual falar. A gente aconselha, né? A Rosa Cruz aconselha que você desenvolva os éteres superiores. Você precisa ir para a orgia para depois você aprender a desenvolver os éteres superiores? Se te sobrar algum, vai, vai, vai para a orgia. Tenha um... Viva, coma de tudo. Viva da gula. Faça o que você quiser. Em termos de... Tenha as suas experiências. Agora, a hora que for para desenvolver os éteres superiores, senta e trabalha, meu filho. Só que é isso. Enquanto você está trabalhando no lado baixo, está entregue aos lados baixos, você está numa dimensão inferior. E mesmo espiritualmente isso existe. Então, enquanto você está saciando aquilo que você acha que é uma missão pessoal sua e que anda de mão dada com Lúcifer, né, com a vaidade, por isso é perigosa, porque aquilo que alimenta o espírito humano alimenta o corpo de desejos, aquilo que move, né, que é a força motriz do espírito humano, alimenta o corpo de desejos e, portanto, é perigosíssimo, perigosíssimo, porque é o nosso lado lucífero. Quando você trabalha as vias superiores, você tem que ordenar as vias inferiores. Não tem jeito. Por isso que não tem como você trabalhar os éteres superiores e continuar na gula, por exemplo. Ser uma pessoa que come muito. Ou não come nada também, né? Os excessos. Cuidado com isso. Por isso que se fala, a via espiritual, você tem que refrear o sexo. Vai ter pessoas com rigor, vai falar, não, você tem que parar de vez o sexo. Para você verdadeiramente crescer espiritualmente, você tem que parar de vez. Não, você não tem que parar de vez. Mas você tem que refrear. Muito. Muito. Então aquilo que a gente acha que é uma missão nossa particular, porque eu gostaria de ser poeta. Mas sabe qual era o meu sonho? Sabe o que eu pedia para Deus? Eu pedia para Deus o seguinte, né? Que o meu sonho era um dia o meu nome estar do lado do Fernando Pessoa. Eu não falava nem Shakespeare, porque daí já é realmente, né, uma vaidade muito maior. Mas assim, do lado de Fernando Pessoa, vai, enquanto poeta, que para mim é o maior. Então, eu quero um dia ter o nome do lado dele, eu quero poder dizer assim, ó, conversar de igual para igual com ele, sabe? E reconhecerem isso. Meu bem, tudo que eu faço hoje não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo assim, eu reconheço que eu nasci para ser poeta, porque sem a poesia, sem os poemas, sem Fernando Pessoa na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Mas é como eu falei, quanto mais dessas prosas, que no fundo são poesias, só que invertidas, né? Quanto mais eu faço dessas poesias e leio os livros, compro com o meu trabalho, com o meu dever, menos eu escrevo poemas. Menor é a minha chance de um dia estar ao lado de Fernando Pessoa. O que não quer dizer, tá, que eu tenha o espírito alma e receba Cristo dessa forma. Mas é só dando um exemplo, porque eu não sei citar mais ninguém, não sei, enfim. Mas é só um exemplo. Ah, não, tem como citar outro exemplo, né? Pedro, João eram pescadores. E aí o que Cristo fala? Eu não vos farei pescadores de peixes, né? E sim pescadores de homens. Venham comigo e vos farei pescadores de homens.
É isso. Essa é a diferença. Acho que fica mais claro. Eles não deixam de ser propriamente pescadores, mas eles não vão estar pescando ao lado de pescadores de peixes, né? Vão estar pescando homens, fazendo algo que eles nunca sonharam, nunca pediram, nunca imaginaram, enfim. Por isso que a verdadeira casa 11 do nosso mapa, ela é oculta junto com a 12. São lados dificílimos de serem acessados. São casas dificílimas de se acessar. A gente pode falar dos sonhos que a gente tem, dos amigos, não sei o quê, das suas vontades mais intrínsecas e internas. Isso são seus desejos humanos. Não é o lado divino. E aí, é claro, a casa 11, ela tem o seu reflexo na segunda, quando a gente faz o retorno em sentido horário. Então, quando você acessa a casa 11 no grau de vibração que eu estou aqui falando, de Cristo verdadeiramente, em que ele vai poder te chamar de amigo, porque você vai passar pela Páscoa e vai conhecer o que é o Gólgota. E aí, quando você faz o retorno, as coisas mais difíceis se tornam viver a casa primeira e segunda. É o mais difícil. É o mais difícil. Porque você realmente conseguir materializar a sua missão divina, o seu eu divino, a sua tarefa divina, os seus bens divinos, os seus valores divinos, e não humanos, divinos, que geram vida para o lado divino dos homens e não humano dos homens. É importante gerar vida para o lado humano dos homens? Sim, é muito importante. Mas quando você alimenta o lado divino dos homens, você, mesmo que os homens sejam inconscientes disso, você está gerando vida para todo o resto, porque é o pão de cada dia. É por isso que se relaciona com a Eucaristia, etc. Então, é, é muito lindo, né? Como é perfeito e completo. E como que é só depois de tudo isso, de todo o processo crístico, que a sua mente verdadeira nasce. Porque é a mente que oculta a nossa alma, a nossa tríplice alma. Sendo que essa alma, essa mente, ela continua sendo ponte, ela não é um corpo mental. Ela continua sendo ponte. Mas aí, é só aí que você tendo verdadeiramente a tua alma manifesta, tendo um campo mental almístico verdadeiramente, é que você se torna capaz de se materializar a hora que quer, que precisa. Se torna capaz de fazer a ponte entre o espírito e o corpo, sempre que for necessário. E isso não significa necessariamente não nascer de útero, de umbigo, como dizem. Significa que você vai saber exatamente onde nascer, de quem nascer, quando nascer, que horas respirar, o que fazer. E o seu corpo, desenvolvido no útero e durante a vida, vai ser você quem vai ser o responsável por ele, de fato. Você vai conversar tete a tete com as hierarquias. Elas não vão mais precisar fazer algo por você. Você vai saber o que pedir delas.
para elas, junto a elas. E elas vão ter o maior prazer em te servir. Porque você vai estar construindo joias para elas. Joias para deuses e para Deus. Isso é ser vulcano. Não basta corpo-alma. E requer estudar Rosa Cruz e os ensinamentos da Fraternidade Rosa Cruz para entender o que eu estou falando. E mitologia também. Meus caros, isso é dificílimo. Isso é. Enfim. Nem tenho palavras. E aí, sabe, não me venham dizer que Cristo Jesus era mais um profeta. Um homem que alcançou alguma coisa. Um ser humano que evoluiu. Ele é o próprio processo, materializado. E ele não é um ser humano esperando, estando em atraso por não conseguir usar os seus corpos porque um arcanjo usou. Sinto muito. O Max Heindel precisava disso para que ele fizesse o trabalho que ele fez. Isso não é tudo. Isso não é correto. Todo o processo crístico já é o processo de desenvolvimento total de corpo, alma e espírito-alma, de casamento de todas essas coisas e de pleno andamento de corpo, alma e espírito em unidade. Não tem mais para onde evoluir, em que voltar para viver enquanto homem para evoluir, etc. Porque é um ser humano que teve sua evolução parada no período de Júpiter, qualquer coisa assim. Não, não, não. Isso é porque não se conseguiu acessar os mundos dos espíritos. Não se conseguiu ver Cristo face a face, ver realmente a Ordem Rosa Cruz e compreender profundamente o trabalho do catolicismo. E tudo bem, tudo bem. Ninguém é obrigado a ver, nem entender e nem viver agora as coisas que eu falo, tá? Eu as digo para exortar todos a buscarem, a quererem, a correrem atrás. Hoje eu falo dessas coisas e eu mais uma vez digo, não quer dizer que eu as viva, mas eu passei pelo inferno. Pelo inferno. Um inferno gigantesco. É quase inacreditável. E também passei pelo reconhecimento disso, de que é o Deus do sistema solar. E isso fazer todo sentido. Fazer todo sentido, Jesus ser o caminho da água e João do fogo, no ocultamento de Pedro, etc. E o catolicismo ser religião de raça, tudo isso fez todo sentido para mim. Foi maravilhoso, ótimo, legal. Mas tem muito mais. Tem muito mais até do que eu falo. Ninguém é capaz de pronunciar tudo, e João estava certíssimo ao dizer que se tudo fosse dito sobre Cristo Jesus, colocado em livros, não haveria mundo para colocar os livros. O planeta Terra seria insuficiente para a quantidade de livros a respeito de tudo sobre Cristo Jesus.
O que ele fez, deixou de fazer, etc. Mais uma vez eu quero deixar claro que o Max Heindel é um querido. É uma pessoa que fez um trabalho extraordinário, ao qual somos muito gratos por isso. Caminhemos. Caminhemos enquanto há luz. Não parem. Não parem. E peçam. Peçam para Deus, para que Ele vos revele essas coisas, vos mostre essas coisas de que aqui falo. E principalmente peçam para vivê-las, porque com certeza é algo extraordinário. Extraordinário. Então, hum, é isso, meus caros. Voltemos ao mundo e que Deus vos guie e guarde em vossos trabalhos. Um forte abraço. Até mais.